E aí galera, meu nome é Bruno, eu sou acadêmico da Universidade Federal do Amapá e faço parte do Residência Pedagógica. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante na matemática, que são operações com frações, beleza? Primeiramente, a gente vai trabalhar a soma de frações. A gente vai aprender a somar duas frações com denominadores iguais. Depois a gente vai para o segundo caso, que é para frações com denominadores diferentes. Tranquilo? Primeiramente, a gente quer somar a fração 3/5 mais 1/5. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente primeiro vai pegar um inteiro, um retângulo inteiro, e vai dividir eles em 5 partes iguais. E depois nós vamos tomar 3 partes. Tranquilo? A gente tomou 3 partes. Essas 3 partes, elas representam 3/5. Tranquilo? Cada quadrado desse daqui é 1/5. Então, eu estou querendo 3/5, então eu pego 3 quadrados. Então, eu quero somar 3/5 mais 1/5. O que eu vou fazer? Eu acrescento um quadrado amarelo. Um quadrado amarelo equivale a 1/5, então a gente acrescenta um quadrado amarelo. E o resultado dessa soma vão ser 4 quadrados amarelos de 5, ou seja, 4/5. Que é o resultado da soma. Tranquilo? Então, agora nós vamos querer somar a fração 3/5 com 3/5. Ou seja, eu tenho um inteiro, divido ele em 3 partes iguais e tomo uma parte. Beleza? Daí eu vou ter 1/5, 1/3. Então, 1/3 é uma parte tomada das 3. Eu quero somar 1/3 com 1/3. O que eu vou fazer? Acrescento 1/3. Cada quadrado desse equivale a 1/3, então acrescento 1/3. Daí eu vou ter 2/3, ou seja, 2 partes tomadas de 3, que é o resultado dessa soma de frações. Então 1/3 mais 1/3 vai ser 2/3. Beleza? O que tem de comum nesses dois casos? No primeiro caso, a gente somou 3/5 com 1/5. E o resultado deu 4/5. Olha aqui, o numerador a gente somou e o denominador a gente repetiu. Aqui aconteceu a mesma coisa. O denominador a gente repetiu, o 3 a gente repetiu e somou 1 com 1. Então, de forma geral, nós podemos somar frações assim. Ou seja, a gente quer somar duas frações, A sobre B mais C sobre B. O que a gente faz? A gente repete a base, a gente repete o B e soma o A com C. Ou seja, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Claro que esse B aqui, ele é diferente de zero. Agora a gente vai trabalhar a subtração com denominadores iguais. A gente sabe somar, então a gente vai querer fazer subtração entre frações. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, o que a gente tem? A gente tem a fração 3/5 e a gente quer tirar 1/5. O que a gente está fazendo? A gente toma um inteiro, divide esse inteiro em 5 partes iguais, beleza? E dessas 5 partes, a gente toma 3. Agora, a gente quer subtrair 1/5 dessas partes. Ou seja, a gente quer tirar um desses quadradinhos amarelos. Beleza? Então, esse que é o resultado dessa subtração. 3/5 menos 1/5. Ou seja, a gente quer tirar um quadradinho amarelo. Então, a gente tirou esse e o resultado fica 2/5. Ou seja, eu estou tomando 2 partes, agora o resultado é 2 partes das 5. Beleza? Então, o resultado dá 2/5. Ainda em subtração de frações, agora a gente quer resolver o seguinte exemplo. A gente quer fazer 2/3 menos 1/3. A gente quer achar o resultado dessa subtração. Como é que nós vamos fazer isso? A gente tem um inteiro, divide esse inteiro em 3 partes iguais e dessas 3 partes
a gente toma 2. Ou seja, a gente está aqui com 2 terços. A gente quer fazer 2 terços menos 1 terço. Tranquilo? O que a gente está fazendo? A gente tem os 2 terços e quer tirar 1 terço. Ou seja, a gente quer tirar um desses quadrados aqui, quadrado vermelho. E o resultado dessa operação vai ser 1 terço. Beleza? Assim como na soma, o que está acontecendo aqui? A gente está repetindo os denominadores e está fazendo a operação de subtração com os numeradores. Opa, então quer dizer que para subtração a regra é parecida com a soma? No fundo, sim. Para subtração, a gente faz o seguinte: se a gente quer subtrair duas frações, o que a gente faz? Nós repetimos o denominador. Por exemplo, aqui é o C, aqui é A mais B, A menos B, desculpa, A sobre C menos B sobre C. A gente quer fazer essa operação, essa subtração entre frações. O que a gente faz? A gente repete os denominadores, ou seja, a gente repete o C e faz A menos B. E subtrai os numeradores. Então, com C, diferente de zero. Então, de forma geral, se a gente quer fazer a subtração entre duas frações, a gente conserva o denominador e subtrai os numeradores. Ok, galera? Agora a gente vai falar sobre frações equivalentes. Beleza? Basicamente, o nome já diz. O que são frações equivalentes? São frações que se equivalem, ou seja, que têm o mesmo valor, mas são escritas de maneiras diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho a fração meio. Aqui é a fração meio. Beleza. Basicamente, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar que dá para escrever meio de outra forma. Como? Se eu dividir esses dois retângulos em 4 partes iguais, fica mais ou menos assim. Ou seja, eu peguei esse retângulo, dividi ele em 4 partes iguais e observa que agora, nessa parte amarela, ela está dividida em 2. Ou seja, eu estou com duas partes, tomando 2 partes das 4. E essa daqui vai ser a fração 2 quartos. Ou seja, 2 quartos ele é equivalente a meio. Ou seja, 2 quartos é igual a meio. Eu posso também dividir esses 2 quartos aqui? Posso. Se eu traçar duas retas, uma reta aqui e outra aqui, eu vou ficar com uma fração mais ou menos desse tipo. Olha. A área continua a mesma, a parte amarela continua a mesma, só que agora ela vai estar dividida em 4 partes iguais. Ou seja, eu estou tomando 4 partes de um total de 8. E essa daqui vai ser a fração 4 oitavos. No fundo, o que eu estou fazendo? Estou pegando a fração meio. Estou multiplicando em cima e embaixo por 2. Olha aqui, tenho meio. Se eu multiplicar por 2, 1, vai dar 2. Se eu multiplico 2 por 2, dá 4. Aqui, se eu multiplico o 2 por 2, dá 4. Se eu multiplico o 4 por 2, vai dar 8. Ou seja, eu posso escrever uma fração de inúmeras formas, apenas multiplicando o numerador e o denominador por um número qualquer, uma constante qualquer. No caso aqui, a constante é 2. Podia multiplicar por 3 aqui e 3 aqui. Aí a fração seria 3 sextos. Ou seja, eu tenho que 3 sextos é equivalente a 1 meio, que é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 4 oitavos. Tem inúmeras formas de representar uma fração. É isso que é basicamente frações equivalentes. Eu vou estar representando frações
de maneiras diferentes, mas elas vão ter o mesmo valor, elas se equivalem. Beleza. Com o conhecimento de frações equivalentes, eu posso somar frações com denominadores diferentes. Como assim? Por exemplo, aqui eu quero somar meio mais 1/4. Lembrando que eu posso escrever meio da seguinte forma. Eu estou com um inteiro, e eu estou escolhendo uma entre essas duas partes. Eu posso escrever ela da seguinte forma, como 2/4. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Ou seja, essa fração aqui, somar meio mais 1/4 é a mesma coisa que somar 2/4 mais 1/4. E a gente já viu que quando as bases são iguais, a gente conserva a base, que os denominadores iguais, conserva o denominador e soma o que está em cima, ou seja, 2 mais 1. E o resultado dessa soma aqui vai ser o 3/4, beleza? Para a subtração aqui não é diferente. Agora eu tenho a fração 2/3 menos 1/6. Olha o que dá para fazer. Eu sei que 2/3 eu posso escrever da seguinte forma. Se eu multiplicar por 2 em cima, por 2 embaixo, isso daqui vai ser igual a 4/6. Então, fazer 2/3 menos 1/6 é igual a fazer 4/6 menos 1/6. Bases iguais, denominadores iguais, conserva o denominador e subtrai os numeradores. Então vai ficar 4 menos 1. Isso aqui é igual a 3/6. Que é equivalente ao quê? Que é equivalente a 1/2. Então, lembra que se eu multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, vocês podem estar mandando mensagem. A gente está no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá que a gente vai entrar em contato e responder para vocês. Tranquilo? Olá, alunos. Eu sou Amanda Melissa, participo do programa Residência Pedagógica e sou acadêmica do curso de Matemática da Universidade Federal do Amapá. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre operações com frações, hoje vamos falar sobre multiplicação de frações e divisão de frações. A gente tem os seguintes exemplos de multiplicação de frações. Temos esse primeiro exemplo aqui, 1/3 vezes 1/2. O que eu quero dizer? Qual a ideia dessa multiplicação de frações? Eu tenho 1/3 de 1/2. Esse outro exemplo aqui, eu tenho 1/5 vezes 2/3, então eu tenho 1/5 de 2/3. E essa outra aqui, 2/3 vezes 3/4, eu tenho 2/3 de 3/4. Então, a gente pode resolver essa multiplicação de frações utilizando essas figuras aqui. Eu tenho 1/2, representado por essa figura aqui. Eu tinha um inteiro e eu dividi ele em duas partes iguais e tomei uma parte. Então, o que eu quero? Eu quero 1/3 desse 1/2. Eu vou dividir esse 1/2 em 3 partes iguais e tomar uma parte. Então, vai ficar da seguinte forma. Dividi ele em 3 partes e tomei uma parte desse 1/2. Tomei uma parte. Então, como foi que ficou? Quantas partes foi dividida esse inteiro aqui, esse quadrado? Tenho quantas partes? Eu tenho 6 partes. Então, esse inteiro foi dividido em 6 partes iguais e eu tomei quantas partes? Apenas uma parte. Bom, tenho esse outro exemplo aqui. Eu tenho 2/3, representado por essa figura aqui. Tinha um inteiro, dividi ele em 3 partes iguais e tomei 2 partes, que está representado de vermelho. E eu quero dividir ele
1/5 vezes 2/3, eu quero dividir ele em 5 partes iguais e tomar uma parte desse 2/3. Então, como é que essa figura vai ficar? Como ela vai ser transformada? Ela vai ficar exatamente assim. Eu dividi em 5 partes iguais e tomei apenas uma parte. Ó, o vermelho aqui é o 2/3, representa o 2/3. E eu dividi em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5 partes. E eu peguei apenas uma parte. Então, qual o resultado dessa multiplicação de frações? Quantos retângulos eu tenho aqui? Eu tenho 15 retângulos. Dividi esse inteiro em 15 partes iguais e tomei quantas partes? 1, 2. Tomei 2 partes. Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho 3/4, representado por essa figura aqui. E agora, eu quero dividir ele em 3 partes iguais e tomar apenas 2 partes. Então, ele vai ser transformado por essa figura aqui. Eu dividi em 3 partes iguais e eu tomei apenas 2 partes desse 2/3 aqui. O que está de amarelo representa 2/3. Então, eu dividi em 3 partes iguais e tomei 2 partes. 1, 2. Qual o resultado dessa multiplicação de frações? Eu dividi esse inteiro em 12 partes iguais e tomei quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. E eu ainda posso simplificar essa fração aqui. Eu posso dividir por 6 aqui e posso dividir por 6 aqui também. 6 dividido por 6 é 1 e 12 dividido para 6 é 2. Então, essa fração meio, ela é uma fração equivalente de 6/12. E o que a gente observa resolvendo essa multiplicação de frações a partir dessas figuras? A gente observa que 1 vezes 1 é igual a 1 e 3 vezes 2 é igual a 6. E aqui também, 1 vezes 2 é igual a 2, 5 vezes 3 é igual a 15. Aqui também está acontecendo a mesma coisa. Estou multiplicando esse numerador com numerador, 2 vezes 3 é igual a 6, e o denominador com denominador, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, qual é a regrinha da multiplicação de frações? Eu tenho essa seguinte regrinha aqui. Eu tenho que uma multiplicação de frações, como é que eu resolvo? É só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, a gente pode resolver esses outros exemplos aqui com essa regrinha aqui que a gente aprendeu. Então, o que eu resolvo? Como é que eu resolvo isso daqui? Numerador com numerador, então é 5 vezes 3, dividido para 8, denominador com denominador, 8 vezes 2. Quanto é 5 vezes 3? É igual a 15. E 8 vezes 2 é igual a 16. E o que eu tenho aqui? Posso resolver do mesmo jeito. Esse 9 aqui eu posso considerar como 9 sobre 1. Quando não tem aqui embaixo, dividido por 1, vezes 2 sobre 3. Então, o que eu tenho? Eu tenho 9 vezes 2, que é igual a 18, e eu tenho 1 vezes 3, que é igual a 3. Então, já dá para eu simplificar essa fração aqui, dá para dividir 18 dividido para 3, quanto é? É igual a 6. Vamos ver mais esse outro exemplo aqui. 1 vezes 5 é igual a 5. E 10 vezes 3 é igual a 30. Ainda posso simplificar essa fração aqui. Posso simplificar aqui dividindo por 5 nos dois termos dessa fração aqui. Posso dividir por 5. 5 dividido para 5 é igual a 1. E 30 dividido para 5 é igual a 6. Vamos falar agora sobre divisão de frações. Bom, qual a ideia da divisão de frações? Vamos ver esse exemplo aqui. 2/3 dividido para 1/6. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer qual é a ideia da divisão de frações. Quantas vezes 1/6 cabe em 2/3? A gente pode observar com exemplos de números inteiros. Por exemplo,
15 dividido para 5. Quantas vezes o 5 ele cabe em 15? Cabe 3 vezes. E quantas vezes 10 dividido para 2? Quantas vezes o 2 cabe em 10? Ele cabe 5 vezes. Então, é essa que é a ideia da divisão de frações. Eu quero saber um sexto, quantas vezes ele cabe em 2/3. Então, a gente vai representar por essas figuras aqui. Essa figura aqui, ela representa 2/3. Vamos imaginar que não tem esse traçadinho aqui. Então, aqui, ó, eu tenho 2/3, eu tenho um inteiro dividido em 3 partes, olha, 1, 2, 3 partes iguais, e eu tomei apenas 2 partes, que tá pintado de azul. E eu quero saber quantas vezes 1/6 cabe em 2/3. Então, 1/6, ele tá representado por essa outra figura aqui. Aqui eu tenho 1/6. Isso aqui é representado por 1/6. Esse quadradinho aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi esse 2/3 aqui ao meio, aqui também e aqui também. Então, ficou do mesmo tamanho. A gente observa que ficou o mesmo tamanho. Então, 1/6, ó, observa que é a mesma figura aqui, esse quadradinho. Então, 1/6, quantas vezes ele cabe aqui? Em 2/3. 2/3 é tudo isso daqui. Então, 1/6 cabe 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é esse o resultado. Temos esse outro exemplo aqui, de 1/3 dividido para 1/9. Então, o que eu quero aqui? Quantas vezes 1/9 cabe em 1/3? Então, a gente representa essa multiplicação de frações por essas figuras aqui. Essa figura aqui, ela representa 1/3. De novo, a gente imagina que vocês não estão vendo esses tracinhos aqui. Ó, eu tinha um inteiro e eu dividi ele em 3 partes iguais. 1, 2, 3. E eu tomei apenas uma parte, que está de rosa. Tá. Agora, aqui eu tenho essa figura aqui representado por essa fração aqui, 1/9. Eu tinha um inteiro, eu dividi em 9 partes iguais e tomei uma parte. Então, o que eu quero aqui? Quantas vezes 1/9? Quantas vezes 1/9? Esse aqui é 1/9. Quantas vezes 1/9 cabe em 1/3? Então, por isso que eu dividi aqui, ó. Eu dividi essa figura aqui para ficar o mesmo tamanho de 1/9, olha. Por isso que eu fiz esses traços aqui. Então, quantas vezes 1/9 cabe em 1/3? 1/3 é essa parte aqui. Então, 1/9, ele dá quantas vezes aqui em 1/3? 1, 2, 3. 3 vezes. Tá, o que a gente observa aqui? Com a ideia de divisão de frações, a gente tem o seguinte, o que a gente vê aqui? A gente vê que a gente só tá multiplicando aqui, ó, 2 vezes 6 é 12, e 3 vezes 1 é 3. E isso é igual a 4, ó, tá igual. E é a mesma coisa que eu falar. Eu tô repetindo essa fração aqui, 2/3, e eu tô multiplicando pelo inverso da segunda fração. Qual é o inverso dessa fração aqui? É 6/1. E como a gente já aprendeu multiplicar frações, a gente multiplica numerador com numerador. 2 vezes 6 é igual a 12, e 3 vezes 1, denominador com denominador, é igual a 3. E isso aqui, 12 dividido para 3, é igual a 4. E o que a gente tem aqui? Mesma coisa. A gente pode multiplicar assim, cruzado. 9 vezes 1 é 9.
E 3 vezes 1 é 3. 9 dividido para 3 é igual a 3. Ou então, a gente pode repetir essa primeira fração aqui. 1/3 vezes o inverso da segunda fração. Qual é? 9 sobre 1. 1 vezes 9 é 9. E 3 vezes 1 é igual a 3. 9 dividido para 3 é igual a 3. Ó. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, o que a gente observa? A gente tem uma regrinha para dividir frações. A gente tem essa regrinha aqui. A gente tem uma fração A sobre B dividido por C sobre D. Isso aqui é igual ao produto da primeira fração, A sobre B, vezes o inverso da segunda, D sobre C. Então, com essa regrinha aqui, a gente pode resolver esses exemplos aqui a partir dessas regrinhas. Então, 3 sobre 4 vezes o inverso da segunda, que é 5 sobre 2. Então, quanto é 3 vezes 5? 15. E 4 vezes 2 é 8. Aí, vamos resolver mais essa outra fração, essa divisão de frações. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre 3. 9 vezes 2 é igual a 18 e 5 vezes 3 é igual a 15. A gente pode simplificar essa fração aqui por 3 e aqui por 3 também. 18 dividido para 3 é igual a 6 e 15 dividido para 3 é igual a 5. Vamos para o nosso último exemplo. Temos 4 sobre 3 dividido para 2. A gente considera esse 2 sobre 1. Então, como é que a gente resolve essa divisão de frações? A gente repete a primeira fração, 4 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 2. 4 vezes 1 é igual a 4 e 3 vezes 2 é igual a 6. Então, é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o assunto. Até logo!